Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia Cris, bom dia Tomás, bom dia José Alves, José Eustáquio Alves, o famoso Taquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha aqui, vamos começar falando, acho que talvez tenham 2, 3 assuntos, vamos ficar aqui no nosso tempo tradicional, pandemia, governo Bolsonaro, se vai ter impeachment, não vai, e Rio de Janeiro, né? A situação do Rio de Janeiro também é importante. E aí, Eustáquio, comece com o seu boletim pandêmico. Olha, eu estava falando aqui com a Cris no começo, que eu fiquei meio surpreso essa semana olhando os dados, surpreso positivamente, né? Que eu separei os dados da capital e dos demais municípios, né? São 5.570 municípios no Brasil, a gente tem 27 capitais. Nas capitais, essa semana, quando eu tenho um modelinho de ajuste, né, estatístico, o que ele mostra é o seguinte, que a pandemia parou de crescer nas capitais e, inclusive, começou um leve movimento de queda, indicando que a gente já poderia estar chegando no pico, né, nas capitais e iniciando um processo de... Ainda está num alto platô, né, mas a gente já pode estar iniciando um momento de descida. No restante das cidades, não. Principalmente o número de casos continua subindo muito, mas o número de mortes no restante dos municípios ele cresce, mas cresce numa velocidade também menor, né? Então, por exemplo, o Brasil já tem umas 2 semanas que ele está em torno de 1.000 mortes, 1.050 mortes por dia na média, né? Ele não está passando muito disso, né? As projeções, por exemplo, foi muito divulgada, eu mesmo falei sobre uma projeção que é feita em Seattle, no estado de Washington, e que é muito utilizada pela Casa Branca. Ela fala da gente passar os Estados Unidos em número de mortes até o final de julho ou início de agosto. Mas isso seria um cenário muito, muito desastroso, né? Agora, eu tenho muito cuidado com essa análise preliminar, porque esse processo de abertura, de flexibilização, que ele está sendo naturalmente muito mal feito, né? Como a quarentena foi meia boca aqui no Brasil também, ele pode voltar a ter uma segunda onda, né? Eu acho que na semana passada eu falei aqui sobre o Irã. O Irã teve uma segunda onda, e a segunda onda de casos, ela foi maior do que a primeira. O pico da segunda onda foi maior, de casos, de morte não. De morte teve um pequeno aumento menor do que o anterior. Então, tudo está em aberto. A gente tem de acompanhar para ver o que vai acontecer aí na próxima semana. Taquinho, eu queria fazer algumas perguntas ainda para o Taquinho, para ele detalhar um pouco melhor essa avaliação dele. Eu lembro que já tem umas 2 semanas, ou 3 talvez, que o nosso ministro interino da Saúde, o general que cabulou as aulas de geografia, ele falou que ele já dava essa previsão de que a doença, essa projeção de que a doença estava indo para o interior. Com o seguinte detalhe, as cidades do interior do Brasil não têm infraestrutura de hospital, médicos, etc. Então, ele mesmo fez o alerta de que a saída da doença para o interior teria uma reverberação nas capitais, porque as prefeituras do interior mandariam os seus doentes para as capitais. Considerando exatamente isso que você acabou de descrever, né, as capitais podem estar estabilizando, mas o interior, a doença está indo agora para o interior, quer dizer, já está, né? Essa sobrecarga da infraestrutura hospitalar nas capitais é um componente de agravamento da situação nas próprias capitais, ainda que o número de casos seja menor. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, justamente essa flexibilização da quarentena, se isso não pode justamente
inverter essa tendência de estabilização que você falou, que já se verifica levemente nas capitais. E eu li hoje uma projeção, antes da gente começar a gravar, que, enfim, a doença no Brasil está em aceleração e o pico pode acontecer em agosto, ou seja, daqui a 2 meses. Então, a gente nunca consegue saber quando, a gente não consegue ter uma perspectiva de quando vai ter o tal pico. Eu me lembro que, quando ainda era o Mandetta o ministro, ele falava, vai ser no fim de maio, começo de junho. Depois passou para meados de junho, julho, e agora agosto. Enfim, queria que você comentasse esses itens aqui para a gente. Cris, eu também queria fazer uma pergunta para o Taquinho, que é a seguinte: o que ele tem para nos dizer sobre a qualidade dos dados, né? Porque na última semana teve toda uma controvérsia, as chamadas pedaladas sanitárias. O que está acontecendo? Dá para confiar nesses dados? Porque a gente já sabia que tinha uma subnotificação. É bem provável que o Brasil já tenha passado o Reino Unido, já esteja em termos de casos reais, muito mais próximo dos Estados Unidos, talvez. Mas dá para confiar? O governo está querendo esconder dado? Eustáquio, peraí. Não, complementando, emendando a Cris, tá? Porque a pergunta dela tem a ver com platô, pico, se vai continuar subindo, se vai continuar caindo. Dentro disso, tá? A gente está vendo essa coisa da segunda onda, os artigos falam aí da segunda onda, que existem amenizadores para uma segunda onda. O primeiro amenizador, infelizmente, né, mas é um fato da realidade, é que o vírus, quando ele vai na primeira onda, ele mata as pessoas mais vulneráveis, por diversas razões, idade, agora descobriram que tem a ver com a temperatura do corpo, talvez o sangue, parece que as pessoas de sangue tipo A são mais vulneráveis, enfim, ele mata as pessoas mais vulneráveis. Então, na segunda onda, essas pessoas mais vulneráveis já não existem, né? Então, ele mataria menos. A segunda coisa é que, pelo próprio processo de seleção natural, quando o vírus mata alguém, ele morre junto com essa pessoa. E aí vai sobrando vírus menos agressivos. Então, na segunda onda, o vírus é menos agressivo. E o terceiro elemento da segunda onda é que tudo isso é um processo de ajuste de expectativa social. Então, na primeira onda, as pessoas demoram a usar máscara, demoram a mudarem os hábitos de higiene. Na primeira já é tudo automático. Olha, está vindo uma onda, aí todo mundo já reage mais rapidamente. Então, eu acho que isso tem a ver com a pergunta da crise. Aí, se você pudesse abordar. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as questões super importantes, né? Mas vamos começar pela Cris. Essa questão do interior sobrecarregar o sistema de saúde é real, né? E é conhecida. E tem uma outra questão, Cris, que é o seguinte: no processo de transporte do doente para a cidade, existe muita contaminação nesse processo, né? Porque tem de pegar um carro, tem que ir visitar um médico do interior, tem de parar para tomar um café na estrada, né? Então, todo esse processo ele agrava realmente a situação e pode reverberar, né, nas capitais, né? Certamente vai reverberar nas capitais, porque muitas cidades pequenas, o sistema de saúde no Brasil, ele é assim, você tem hospitais nas cidades grandes, você não tem em cidades pequenas, né? E a gente tem informações assim de cidades muito pequenas que não têm hospitais, que a pandemia está avançando muito. Agora, sobre essa questão do pico, eu ainda quero estudar melhor um pouquinho, mas é o seguinte, eu olhando os dados, preciso aprofundar mais, eu vou te falar uma coisa aqui, a gente precisa tomar cuidado com o que eu vou falar, mas é o seguinte: 95% dos países que eu estava olhando, 3 meses depois do início da pandemia, a pandemia já está controlada. Em 95% dos países. Então, assim, e o Brasil, nós estamos indo para 3 meses agora da primeira morte, que é 17 de julho, mas já temos 3 meses do primeiro caso. Então, assim, o Brasil está virando uma exceção. Uma jabuticaba, né? Uma jabuticaba pandêmica, né? E isso é complicado. Então, a gente não sabe.
essas projeções de falar que vai ser em agosto, vai ser em julho e tal, são projeções que a gente deve considerar, etc., mas não tem nada garantido. Tudo vai depender aí do dia a dia das coisas. Em relação à pedalada sanitária, né, que isso aí podia ser até motivo de um novo impeachment no Brasil, né, saiu agora essa semana os dados da Universidade de Pelotas, né, que indicam que o número de casos no Brasil é em torno de 7 vezes maior. Então, nós chegamos a 800 mil casos ontem, né? Então, seria, na verdade, 5 milhões, mais de 5 milhões de casos no Brasil, né? Também a pesquisa tem que tomar um certo cuidado, porque teve vários problemas. O Ibope, que estava fazendo a pesquisa, foi expulso de várias cidades, teve diversos problemas na execução da pesquisa, mas certamente, assim, vários outros estudos mostram que é no mínimo 2, 3 vezes maior. Então, assim, a gente já pode estar num número de casos maior do que os Estados Unidos. E por que a gente está nessa incerteza? Porque o número de testes é muito pequeno no Brasil. Os Estados Unidos fez, eu não lembro assim de cabeça, mas 100 vezes mais teste do que o Brasil, né? Então, assim, tem subnotificação, o Alberto sempre gosta de falar, tem subnotificação em todos os lugares, mas o lugar que faz menos testes tem mais subnotificação, né? Então, essa que é a nossa realidade. Agora, a subnotificação de morte, ela é mais complicada do que a de casos, porque você tem um corpo, né? E o que acontece muito é que muitas mortes de Covid são classificadas como outras doenças, né? E o mais importante é a SAGRE, né, que é Síndrome Aguda Respiratória Grave. Então, todos os estudos mostram que as mortes de SAGRE, elas aumentaram muito nesse período, que provavelmente uma boa parte dessas mortes são de Covid. Então, tem subnotificação de mortes também, mas em menor volume, né? Em relação aos dados do Ministério, eu, por exemplo, que uso a planilha, né, para todos os municípios que o Ministério divulgava todos os dias, de repente a planilha sumiu, de repente sumiu os números de mortes, só tinha número de recuperados, né? E aí, nesse ponto, eu vou dar razão ao Alberto, né? As instituições democráticas, né, minimamente, elas funcionaram, porque houve uma pressão enorme da sociedade como um todo. A mídia, né, ela se uniu, que é uma coisa rara também, se uniu para fazer um consórcio para levantar esses dados, né? E o judiciário também obrigou o Ministério a voltar a mostrar os dados, né? Então, as planilhas voltaram. Não é o melhor, viu? Porque assim, eu estava olhando os dados do México, fiquei de queixo caído. Assim, a disponibilidade dos dados do México por idade, por local, assim, é 1000 vezes melhor do que o Brasil está mostrando. No México, hein, que tem lá seus problemas também, tá a pandemia avançando muito. Então, assim, nossos dados são subestimados, são limitados, mas o que a gente tem de dados e que a sociedade exigiu que o Ministério mostrasse, já é suficiente para a gente, pelo menos, ter uma visão geral da pandemia no Brasil. Mas e a questão da diminuição do ritmo por conta daqueles fatores que eu mencionei? Não, a segunda onda, então, isso... Porque a gente vai entrar na segunda onda já. Não, então, não sei, porque assim, provavelmente no Brasil, mas tem muitos países que não tem segunda onda, né? Por exemplo, você pega a Nova Zelândia, com a Jacinda lá, ela conseguiu... A Jacinda, o que é impressionante nessa história toda é que todo mundo estava falando em achatar a curva, a Jacinda estava falando eliminar a curva. Então, assim, ela teve um foco muito claro e muito firme desde o início. E o que aconteceu? Eliminou. Não tem vírus na Nova Zelândia. Não tem como ter segunda onda, acabou com o vírus. Só se for importado, né? E aí, se você controla a fronteira.
controla aeroporto, controla porto, né? E aí o vírus não entra. Então não tem segunda onda, né? E vários países do mundo não têm segunda onda. Agora, o país que tem segunda onda, que está muito claro, é o Irã. E aí aconteceu exatamente isso que você falou. A segunda onda, ela, em termos de casos, ela foi maior do que a primeira, mas em termos de letalidade, ela foi muito menor, né? Porque é isso que você falou, perfeito, que a primeira onda, ela mata as pessoas mais vulneráveis, etc. Cria uma certa imunidade, né? De rebanhozinho, né? Não é um rebanho total, cria uma certa... Então, quando vem a segunda onda, ela é menos letal. Agora, no Brasil, é isso que acontece. Nós somos a exceção, nós somos a jabuticaba. Então, tudo pode acontecer aqui dentro do Brasil, nesse panorama. Inclusive, a redução, já agora, esse mês. O pico pode estar acontecendo esse mês. Pode estar tudo em aberto. É muito difícil, né, Taquinho, com a qualidade das informações que a gente tem, aquilo que o Tomás mencionou antes, é muito difícil. Eu sinceramente, não acredito nisso. Nós estamos numa incerteza. Nós estamos numa incerteza impressionante. E é o pior de tudo, né? Nessa situação é o pior de tudo. Quando você conversa com as pessoas que estão confinadas, a grande angústia é essa. É você não ter um horizonte, né? Você ficar confinado, cumprir as regras e tal, tudo bem, vamos nessa, tem que fazer mesmo isso. Mas quando você tem um horizonte de quando mais ou menos a coisa pode terminar, isso te dá um fôlego. E aqui, esse é o problema. A gente não tem esse horizonte. Queria colocar rapidamente aqui o componente político da discussão, porque essa flexibilização no Rio, São Paulo, você falou, nas capitais já estamos num platô, mas é tão recente e tão incerto, na verdade, ainda, né, esse platô, a segurança das informações é tão incerta, na verdade, não temos segurança sobre isso, que eu acho que, e não sou só eu que acho, eu tenho lido vários cientistas falando que não era o momento de flexibilização da quarentena, né? Que não há justificativa técnica para essa flexibilização da quarentena. Li vários hoje de manhã cedo. E, na verdade, a percepção que eu tenho dessa situação é que os governadores cederam, né? Na queda de braço com o Bolsonaro, os governadores cederam, ele ganhou essa queda de braço, né? E outra coisa também que não ajuda em nada a situação, essa gatunagem aí que a gente viu, no caso do Rio de Janeiro, do Pará, tem outros casos, né? Eu falo Rio e Pará porque há suspeitas graves, né, de envolvimento dos governadores nessa gatunagem aí na compra de equipamentos para tratar a doença. Isso também não ajuda em nada a percepção do público de que o poder público é capaz de resolver uma crise pandêmica como essa, né? De que o exercício da política, eu acho que isso o Alberto e o Tomás podem falar bem sobre isso, que o exercício da política ajuda a resolver a vida das pessoas. Então, você tem um presidente que o tempo todo joga contra a população, agora essa última dele, estimulando as pessoas a invadir hospitais de campanha, né? Eu não vi isso em lugar nenhum, isso não existe, isso é uma coisa totalmente uma anomalia que o Brasil está vivendo, que ao contrário do Alberto, eu não acho que as instituições estejam funcionando normalmente, elas estão funcionando sob grande estresse e elas respondem e elas resistem. Agora, eu não consigo ver isso como uma normalidade, mas enfim, nós temos o presidente o tempo todo jogando contra a população, os governadores, mal ou bem, estavam tentando tomar as medidas adequadas, mas eu não vejo. Agora parece que essa barreira aí de contenção também desmoronou. Eu não sei o que vocês... Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Cris, é engraçado, porque o Brasil viveu, em 1904, a revolta da vacina, que foi quando a população, principalmente do Rio de Janeiro, se levantou ali contra o Pereira Passos, enfim, contra o governo federal, que queriam... com Oswaldo Cruz e tudo mais, erradicar a malária através da vacina. Hoje em dia, a gente tem uma nova revolta da vacina, mas ao invés de ser contra o governo, ela é patrocinada pelo governo. O governo federal, ele está... Enfim, que essa história de mandar as pessoas invadirem o hospital é inacreditável. Já alguns deputados próximos ao Bolsonaro tinham feito isso na semana passada no hospital de campanha lá do Pacaembu, se eu não me engano, em São Paulo.
desrespeitando os doentes, desrespeitando os profissionais de saúde que ali estavam. E eu concordo com você. Parece que os governadores resolveram ceder. Ceder num mau momento. Aqui na França, nós tivemos o início do confinamento no dia, se eu não me engano, 15 ou 16 de março. O pico foi na primeira semana de abril e a reabertura só começou 40 dias mais tarde. O Brasil, pelo que o Taquinho está falando, talvez agora, nas capitais, esteja chegando no platô ou no pico. Tem que ver, o país também é muito grande, não é? E já os governadores estão querendo reabrir. Reabrir, por sinal, algo que nunca fechou direito. Eu até acho curioso a gente falar de uma segunda onda no Brasil, porque só se for uma segunda onda já dentro da primeira, assim, porque elas estão se somando, elas não estão passando uma e depois vindo a outra. Então, realmente, eu acho que... Ô, Tomás, no Brasil é tsunami, entendeu? Veio uma outra logo depois, assim. Os governadores e prefeitos, eles têm que ceder porque a arrecadação caiu 30%, 40%. Então, eles estão vendo aí no fim do túnel, dizer, olha, não vamos pagar pessoal. Não vai ter dinheiro para pagar médico, não vai ter dinheiro para pagar enfermeiro, não vai ter dinheiro para funcionar hospital. Tem que abrir para arrecadar um pouquinho. E eu tenho uma pergunta sobre isso, na verdade, sobre uma outra tsunami. Não sei se estou mudando muito de assunto, mas a gente está falando de governadores. Qual a relação, no caso do Rio de Janeiro em especial, entre esse recuo, essa abertura e o fato de que o Wilson Witzel conseguiu uma proeza, uma coisa que me deixou embasbacado. De 70 deputados estaduais, 69 votaram a favor da abertura do processo de impeachment contra ele. E um não foi na sessão, não participou da sessão. Então, assim, quase uma unanimidade. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Tem alguma relação com a pandemia? O que vai acontecer? Não, tem relação, como eu sempre digo, com as instituições políticas, né? As nossas instituições são instituições de consenso. Witzel, quando começou lá a corrida para o governo do Rio, ele não tinha partido, aí foi para o PSC, um não partido, né? Algo irrelevante. O PSC é, até hoje, dominado, o dono do PSC é o pastor Everaldo, que foi aquele candidato lá a presidente, lá naquela eleição, a Aécio, Dilma. Então, o pastor Everaldo, ele fez as principais indicações do governo Witzel, o cara que acreditou nele quando ninguém acreditava, ganhou a eleição, né, e fez as principais indicações. E o Witzel não dialogou com a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo que controla o poder executivo. E, é claro, o governador assume muita esperança, apoio de opinião pública, mas ele foi sendo avisado pelos deputados. Eu conversei com alguns deputados ontem, deputados estaduais do Rio de Janeiro. Ele passou o ano de 2019 inteiro sendo avisado pelos deputados. Olha, nós fomos eleitos, queremos participar da administração, queremos indicar pessoas para os cargos, e o Witzel não cedeu. E aí a Assembleia encheu o saco disso, né? Pode voltar atrás? Improvável, muito improvável, porque aí é uma perda de confiança completa. E aí já há até uma composição com o vice dele. Olha, vamos tirar, a gente tem os votos para tirar o governador, o vice acorda que a distribuição de cargos será essa, acorda, então pronto. É um processo que pode ser acelerado ou não, é um processo que o período total... Né, Roberto, só uma pergunta que eu não estou acompanhando muito isso, mas aconteceu uma coisa parecida na prefeitura, né? O Crivella também começou a desrespeitar a Câmara e tal, aí a Câmara iniciou um processo de impeachment, o Crivella voltou atrás, ou seja, a Câmara colocou um preço, né, e o Crivella pagou aquele preço. Isso não vai acontecer no caso do Witzel? A Assembleia está simplesmente colocando um preço para ele pagar esse preço? Eu acho que teve uma diferença no processo, se eu não me engano, na Câmara, porque é o seguinte, é sempre prerrogativa do presidente da Casa aceitar algum pedido de impeachment. Então, o presidente da Câmara de Vereadores, no caso do Crivella, aceitou o pedido. Então, é uma decisão monocrática, né? É a prerrogativa dele. E aí ele colocou para votar, fez tramitar e colocou para votar. No caso da Assembleia, essa decisão do Rio não foi assim. O presidente não aceitou o pedido de impeachment. O presidente, usando suas prerrogativas, colocou o pedido de impeachment para votar. É totalmente diferente. E aí foi unânime, né? O pessoal disse, não, vamos abrir o processo de impeachment. Não foi uma decisão individual da presidência da Casa.
né? Então, o início é inteiramente diferente, viu? Inteiramente diferente. E no caso do Crivella, querendo ou não foi unânime. Eu acho que ele teve, quando foi pedida a abertura do processo, houve uma maioria que por si só seria capaz de aprovar o pedido no final, mas ele tinha uma base ali, eu não sei quantos são os vereadores no Rio de Janeiro, mas ele tinha uma pequena base, acho que de uns 15%, 20%, que estavam defendendo ele, né? Tanto que a comissão do impeachment foi composta majoritariamente por aliados dele, num sorteio ali que ele deu muita sorte também. Então, acho que a situação do Witzel é mais delicada. Pelo que eu entendo do Rio, os deputados cansaram. Tem um momento de não retorno. Eles dizem, não dá mais para confiar. Pode distribuir o cargo que você quiser, que a gente não quer mais. Agora vamos pensar na frente, vamos pensar no vice. E aí você tem os trâmites do processo. O trâmite normal dá de hoje a 2 meses, mas pode ser acelerado, pode ser menos que 2 meses. Roberto, nós já discutimos o impeachment do Crivella, o impeachment do Witzel e o impeachment do Bolsonaro. Como que anda? Na minha visão, ele ficou mais distante por conta dessa aproximação com o Centrão. Esse deputado lá indicado para o Ministério das Comunicações, primeiro, Bolsonaro vem aumentando o número de ministérios, o que é um sinal de tentativa de composição. Cada ministério a mais é para abrigar futuros aliados, né, os aliados que estão em negociação. Esse Fábio Faria, ele é lá uma celebridade, um socialite lá, mas ele é alguém muito dentro do Centrão, muito de confiança do Centrão. Ele é do Partido Kassab, então ele significa uma composição com o Partido Kassab, uma composição importante, e tem aquele Weingarten que vai ficar lá com ele, enfim, ele vai papar o Weingarten, quer dizer, um político experiente, uma raposa que tem um apoio político gigante, ele vai, né, botar no bolso o Weingarten, é a coisa mais fácil que tem, um bobo alegre lá que vai ficar junto com ele, né? Então, eu acho... E o Bolsonaro, na última uma semana, no domingo não fez nenhuma coisa maluca, na última uma semana está bem quietinho, bem caladinho, né? Eu acho que provavelmente já é impacto do laço que está no pescoço dele. Bolsonaro está em cima do cadafalso com um laço no pescoço. É o que está acontecendo com ele. Caladinho, né? Desculpa, Alberto, caladinho entre aspas, né? Ele mandou invadir o hospital de campanha. Essas coisas eu sempre... É mais forte que ele, é que nem o escorpião, é da natureza dele. Não, essas coisas de fala, né? Tem as falas absurdas, sim. Será importante agora monitorar durante a semana quantas invasões vão acontecer. Tá? Na minha visão, eu acho que se acontecer uma, né, e for reprimida, né, porque é sempre assim, a mídia divulga a fala, aí não divulga a consequência da fala. Então, se não houver nenhuma invasão, não será divulgado. Eu estou sempre muito ciente, né, sempre muito de olho nos atos reais e concretos, mais do que nas falas. Tá? Então, a partir de hoje, vamos ver se tem invasão. Claro, eu entendo o que você está falando, mas o que eu acho é que assim, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes. O Bolsonaro, ele tenta, obviamente, avançar no desmonte de políticas estabelecidas anteriormente, ele avança em programas, etc., ou tenta, e o Congresso e o Supremo, enfim, mal ou bem, né, sob esse estresse todo, tem conseguido manter as suas barreiras de contenção. Mas a fala do Bolsonaro é muito importante. Ele exerce a política pela fala, pelo discurso. Isso que a gente viu agora na semana que passou, vocês devem todos ter visto esse vídeo o homem na praia derrubando as cruzes em homenagem aos mortos pelo coronavírus, é muito grave. Essa banalização com a morte, esse desrespeito, essa falta de compaixão com as pessoas que morreram, com as famílias, isso é de extrema gravidade. Aquela cena é muito grave. Então, pode até ser que ninguém invada o hospital de campanha, mas, enfim, o discurso do Bolsonaro fica alimentando essas atitudes que espalham ódio pela sociedade. Isso é muito grave. Essa capacidade que ele tem de mobilizar o que certas pessoas têm de pior dentro delas. Essas pessoas que estavam aí, a gente talvez não visse, mas elas estão ali do nosso lado, dentro até da nossa família. Essas pessoas hoje se orgulham em manifestar esse ódio. E isso é muito grave, isso é parte da política também. Então, por isso que eu digo que, por mais que ele não consiga, o Bolsonaro, talvez mudar as instituições quanto ele gostaria, ou políticas estabelecidas e que foram muito positivas, né, em construir o que a gente teve até aqui, mas, enfim, o discurso dele faz um estrago muito grande.
Eu me pergunto se essas manifestações que têm acontecido todo domingo, num contexto difícil, um contexto da pandemia, em que as pessoas não podem sair de casa, o quanto que isso não pode também atrapalhar os planos do Bolsonaro, enfim, transformar as coordenadas políticas. O cenário não é bom para o Bolsonaro, quer dizer, o Brasil ainda está aumentando o número de mortes, a economia está indo para o buraco, o auxílio emergencial, que havia feito uma pequena ali alteração na base de sustentação dele, é algo que o governo, me parece, não está disposto hoje a manter. Então, acho que o cenário para o Bolsonaro no médio e longo prazo é um cenário de enfraquecimento crescente. Não estou dizendo que ele vai cair. A gente estava falando do vice-governador do Rio de Janeiro, uma figura também acho que mais desqualificada que o próprio Witzel. Esse realmente, se virar governador, aquele acidente do destino, porque, pelo amor de Deus, enfim, um pequeno vereador, assessor parlamentar, cantor gospel que não deu muito certo, vira governador do segundo estado mais importante do país. Mas, enfim, é preciso que também haja ali uma costura com o vice, não é? Precisa ter uma alternativa. Isso dito, acho que a situação do Bolsonaro vai ficar cada vez mais delicada. Ele está realmente na corda bamba, com dificuldade de se equilibrar. Mas eu concordo com o Alberto, vejo o impeachment bem distante. Eu acho que o Bolsonaro viu que a corda está no pescoço. Ele sabe que tem a investigação das fake news do Supremo. Essa investigação, em algum momento, será enviada para a PGR. A PGR pode arquivar ou não. A pressão para não arquivar vai ser muito grande. Então, o Bolsonaro está morrendo de medo disso. Enquanto ele tiver isso, e o Alexandre de Moraes, muito inteligentemente, pediu vistas no TSE. O que o Alexandre de Moraes disse para o Bolsonaro? Disse o seguinte: olha, você está na minha mão. Comporte-se direitinho. Eu posso postergar esse pedido de vistas a perder de vistas, né, é uma prerrogativa que ele tem, ou posso amanhã dizer, olha, já li tudo de novo, vamos votar. Então, o Bolsonaro está, de fato, com a corda no pescoço. E ele sabe disso. Veja só, Bolsonaro tem vários elementos de imensa burrice, mas ele não tem essa burrice de não ter o instinto de sobrevivência. Ele já recuou inúmeras vezes por conta de seu instinto de sobrevivência. E eu acho que ele passou a recuar. Nessa semana, ele recuou. E essa nomeação, eu acho que foi bem emblemática. O fato de Rodrigo Maia ter elogiado a nomeação de Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, eu acho que é um emblema importante. Rodrigo Maia acenou, né, até porque esse Fábio Faria, de novo, é uma pessoa importante dentro do Centrão, é alguém muito enfurnado no Centrão. Então, Bolsonaro acertou nessa nomeação. Eu continuo com a minha avaliação que a situação crítica do Bolsonaro vai ser no primeiro semestre de 2021. Né? Por quê? Então, eu acho que se o Trump perde a eleição nos Estados Unidos e, com certeza, a crise econômica no Brasil ela vai se agravar bastante ao longo do ano, e com o fim da quarentena, as manifestações vão crescer, como aconteceu no domingo passado. Então, o momento crítico, eu acho que vai ser no primeiro semestre de 2021. Eu mantenho essa avaliação. Pessoal, a nossa hora está chegando aí. Cris, completa aí, vamos nos despedir do público. Eu queria ter mencionado o Trump anteriormente, acabou passando e o Taquinho agora deu um bom gancho. Eu queria só mencionar, também acho a situação do Trump, inclusive, está complicada, e eu li agora, essa semana, que por causa da pandemia nos Estados Unidos, ele agora vai fazer um primeiro grande ato da campanha dele, eu não lembro agora o estado, não sei se é Oklahoma, Arizona, enfim. As pessoas que quiserem participar desse ato, elas têm que assinar um documento dizendo que, se elas contraírem o coronavírus, elas não podem responsabilizar nem o Trump, nem ninguém da campanha dele. Olha a loucura, a situação... Quando você começou a narrar, eu pensei que você ia dizer assim, só pode participar do ato quem estiver contaminado com o coronavírus. Eu pensei que ia ser isso. Não, é uma loucura isso. A pessoa tem que assinar um documento para poder participar lá do ato. Então, você vê, isso mostra a situação, a gravidade da situação que ele está enfrentando lá. Mas eu queria destacar uma coisa que eu achei super positiva e que, para mim,
é um exemplo de como as instituições funcionam. O comandante, né, do Estado-Maior das Forças Armadas, que participou daquela palhaçada com Trump, que foi lá tirar uma foto com a Bíblia na mão na frente de uma igreja que tinha sido atacada por manifestantes antirracistas, e que, para fazer aquilo, os manifestantes foram reprimidos. O comandante do Estado-Maior fez uma retratação pública, dizendo que não deveria ter participado daquele ato, porque isso mostra que isso poderia ser interpretado como se as Forças Armadas estivessem participando de política doméstica. Ele se retrata, pede desculpas, diz que não deveria ter feito aquilo. Certamente foi pressionado por outros comandantes militares e teve que fazer essa retratação. Isso, para mim, é um exemplo de instituições que funcionam. Mas para isso você precisa falar inglês e ter sido colonizado por fanáticos peregrinos que queriam criar um novo mundo. Como não é o nosso caso, funciona diferente. Bom, a discussão. Tchau, pessoal! E, Tomás, o seu recado final. Sim, não esqueçam sempre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, seguir a todos nós nas redes sociais, enfim. É isso e até semana que vem. Um abraço. Um abraço.